Entrevista com um pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo Partido Novo, Henrique Megabo, para o Jornal Hoje, o Paraná. Henrique, primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite para bater esse papo. Hoje a gente vai repercutir um pouquinho aquele material que a gente produziu algumas semanas atrás a respeito do posicionamento político e ideológico do candidato. Você ficou lá na direita liberal, assim como o presidente da Argentina, Javier Milei, e entre outras figuras, o economista famoso e até mesmo o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Você já disse que se declarava de direita liberal, você já conhecia esse posicionamento e hoje como você construi esse posicionamento na sua carreira política? Legal, Matheus. Boa pergunta. Obrigado pela oportunidade de vir aqui até o Paraná e o Jornal Hoje para conversar com você e repercutir essa reportagem que nas minhas redes pessoais repercutiu também, né? O meu público já me conhece por esse posicionamento, acho que não foi surpresa para ninguém que me segue eu ter caído ali no quadrante da direita liberal. Eu mesmo, se não me engano, no dia da entrevista especulei como referências para você o Milei e o Roberto Campos Neto, que de fato foram citados depois na reportagem. Então, não é surpresa nenhuma, dada a carreira política curta, né, nova, que eu venho construindo aí há pouco tempo. Eu tenho esse posicionamento ideológico desde bastante cedo, acho que desde a minha adolescência já me identifico como liberal. E, claro, ao longo do tempo fui estudando mais e me formando filosófica e teoricamente para embasar melhor esse posicionamento que eu já, para o qual eu já senti um chamado. Claro que falar em ideias, em filosofia, em teoria política nem sempre parece muito aplicável à realidade de política municipal, por exemplo. Então, uma coisa que eu tenho buscado fazer em paralelo é entender como pessoas que ocupam o executivo, seja estadual, seja federal, no caso da Argentina, seja municipal, que tem esse posicionamento liberal, que medidas elas têm implementado para fazer que o Estado seja sentido de forma mais leve pelo cidadão, para que a iniciativa privada participe mais da gestão pública, como o liberalismo prega. E eu tenho focado bastante nisso e o Novo tem me ajudado muito por meio do Instituto Libertas, que é a fundação educacional do partido, a trazer ensinamentos, por exemplo, da gestão do Zema em Minas Gerais, do Adriano Silva em Joinville, do prefeito Falcão em Patos de Minas, todos esses gestores super bem avaliados, em especial o Adriano em Joinville e o Falcão em Patos de Minas, que tem 93% e 92% já atingiram de aprovação. Números mais altos até que a gente vê aqui do Paranhos em Cascavel, que já é super bem aprovado. Eu tenho tentado entender como eles têm fomentado essa maior participação da sociedade civil e da iniciativa privada no provimento de serviços públicos para garantir igualdade de condições para todos. E tem muita coisa que dá para fazer, tem muito campo para se avançar nisso. Por exemplo, na educação, com maior participação de escolas privadas, de creches privadas no fornecimento de educação básica para as crianças que dependem do atendimento público, que precisam da ajuda do serviço público, mas não necessariamente precisam de um atendimento estatal fornecido diretamente pela prefeitura. Tenho visto muitos avanços nessa área em termos de logística, e a gente já tem discutido isso aqui em Cascavel, por exemplo, no modelo que se desenha para a gestão do nosso aeroporto e para o avanço para um terminal de carga, se faz sentido a própria prefeitura tocar esse projeto ou passar para alguém com mais experiência, seja no setor privado, seja uma estatal como a Infraero, e tem sido um momento bem rico. Eu acho que numa linha geral, o que mais dá para se trazer do liberalismo para uma gestão municipal, e daí isso vale para qualquer gestor político, é que o liberalismo é muito apto, os pensadores liberais ao longo da história foram muito hábeis e muito felizes, eu acho, em reconhecer as próprias limitações. O liberalismo não acredita em planejamento centralizado, em decisões tomadas de maneira monocrática por um gestor que acha que sabe tudo. Passou esse tempo do prefeito que tem que ter resposta para tudo. O liberalismo acredita em a participação ativa da sociedade civil e em ouvir quem se especializou num trabalho específico. Então é importante imaginar como isso se reflete, por exemplo, na indicação de nomes para secretariado numa prefeitura. Não é baseado só em alianças políticas ou na vontade do prefeito, um secretário que implemente o que ele acredita ser o melhor, mas sim escolher um secretário preparado que vá desenvolver soluções e tomar protagonismo por si próprio, para além da vontade do prefeito. Eu acho que isso, em linhas gerais, é o que mais dá para se trazer do liberalismo para a realidade da política municipal.
Você falou inicialmente a respeito do Partido Novo, mas antes de você estar no Partido Novo, você estava no Podemos. O Podemos ele tem uma linha um pouquinho diferente, ele vai estar um pouco mais na direita conservadora. Quando você estava no Podemos, o seu posicionamento continuava sendo de direita liberal? E como você trabalhava o seu posicionamento pessoal com o posicionamento político e ideológico do partido? Legal, ótima pergunta. Eu fiquei no Podemos um período bastante breve, né? Apesar de ter ascendido rapidamente ao cargo da vice-presidência estadual, eu fiquei ali por circunstâncias políticas, né? Porque o meu grupo político no Paraná, que é o deputado estadual Fábio Oliveira, em especial o Deltan Dallagnol, ex-deputado federal e ex-procurador da Lava Jato, estavam no Podemos. O Fábio, inclusive, segue ali, né? Mas eu fui para o Podemos já tendo saído do Novo para ocupar espaço político e assim que pude, voltei para o Novo por sentir mais alinhamento com os ideais do Partido Novo. Dito isso, o Podemos também tem feito um movimento de diversificação das lideranças dentro do partido e se for olhar até a nível de fundação nacional do Podemos, nós temos a participação lá, por exemplo, do Daniel José, que foi deputado estadual pelo Novo em São Paulo, era uma das maiores figuras do Novo em termos de formação de lideranças e de propagação de ideais. Ele foi para o Podemos para disputar a eleição de deputado federal em São Paulo, não se elegeu e decidiu continuar contribuindo com o partido, com o Podemos, tentando importar para o Podemos um pouco dessas ideias do Novo. Da mesma forma, o ex-deputado estadual por São Paulo, que depois foi candidato a deputado federal também, o professor Roque, conhecido nas redes sociais, o René Ozzy Cuquier, ele é conhecidamente liberal, né? Tem um canal grande no YouTube que fala sobre geopolítica a partir de uma perspectiva liberal, está também hoje no Podemos. Então eu acho que mais e mais existiu uma ala ali dentro do Podemos de pessoas que comungavam desses valores liberais. O meu posicionamento, a minha ideologia, os meus valores e princípios nunca mudaram, de novo, desde a minha adolescência. Eu só fui tentando encontrar a casa que melhor abraçava esses valores. Em algum momento, antes de ser filiado a qualquer partido, me interessei até pelo próprio PSL, não me filiei naquele momento, estava morando fora do país. Quando eu voltei para o Brasil Novo, já estava despontando como esse expoente do liberalismo. Politicamente fiquei brevemente no Podemos, me senti bem em casa com as novas lideranças que estão ali, mas a casa do liberalismo no Brasil hoje, do liberalismo clássico, que concilia com o conservadorismo, eu acredito que é no Partido Novo. E Henrique, você é um candidato jovem, um aspecto político para a renovação, mais jovem, inclusive, entre os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Não sou só o mais jovem de Cascavel, sou o mais jovem do Novo no Brasil inteiro, um número que me impressionou. De fato, né, sou novo na política, novo de idade e novo no partido, e isso às vezes gera receio no eleitor sobre como seria uma eventual gestão minha. Mas, apesar da pouca idade, eu tenho já um histórico empresarial. Nunca me envolvi nos negócios da minha família porque decidi fazer política, mas ainda antes disso, já tendo um interesse pelo setor público, eu trabalhei numa empresa que trabalhou com mais de 70 prefeituras do Brasil, digitalizando o serviço público, automatizando alguns processos, facilitando a vida não só do cidadão que espera na fila às vezes por uma licença, um alvará, também do servidor que é mais conforto no seu dia a dia. E nisso, claro, dentro da empresa, aprendi sobre gestão de equipe, aprendi sobre como é enxuta a gestão do setor privado e como a gente pode trazer isso para o setor público, mas aprendi também, por ser uma empresa que lidava com prefeituras, sobre o trabalho de diversas prefeituras, de novo, mais de 70 no Brasil inteiro, incluindo grandes cidades como São Paulo capital, a maior cidade da América Latina, Florianópolis, Patos de Minas, né, que hoje tem o prefeito do Novo, enfim, várias cidades, Joinville também com o prefeito novo, várias cidades que são super bem avaliadas hoje, né? Não só em termos do gestor, mas da gestão, da máquina pública ser enxergada como eficiente, como enxuta, como eficaz pela população. Além dessa experiência empreendedora, e nisso a gente está falando de uma startup aqui de Cascavel, que recebeu milhões em aportes já em 2 rodadas de investimentos de fundos não só brasileiros de São Paulo, mas até fundos internacionais. Então, ter no currículo essa participação numa empresa que segue galgando muito sucesso, a nível internacional até, eu tive já muito jovem minha própria primeira experiência empreendedora, que foi com uma marca, uma fábrica de meias coloridas, que em meio à pandemia eu decidi liquidar, era um negócio que dava muito trabalho logístico para enviar
os produtos do e-commerce, ali das vendas online para o Brasil inteiro. E, inclusive, nessa liquidação, doei o valor que foi arrecadado todo para entidades aqui de Cascavel. Então, teve doação para o Provopar, teve doação para o Abrigo São Vicente de Paulo e outras iniciativas que eu não lembro agora. Mas, então, de novo, apesar da pouca idade, tenho essa experiência prática empresarial, além da experiência acadêmica, claro que sempre ajuda, né? Mas acho que o principal é botar a mão na massa, e acho que nós já tivemos antes prefeitos que fizeram gestões bem avaliadas, acho que é o caso do próprio Paranhos, que não tinha um super histórico empresarial de sucesso, mas que delegando as missões para os secretários corretos, conseguiram entregar gestões bem avaliadas aqui em Cascavel e no Brasil todo, e acho que isso dá para se replicar numa eventual gestão minha a partir do ano que vem. E você está pronto para ser prefeito de Cascavel? Acredito que estou pronto para ser prefeito de Cascavel e me preparando cada vez mais. Você chegou a receber convite de outros partidos e pré-candidatos para ser vice? E como você avalia essa possibilidade? Eu recebi convites de outros partidos antes, até para ser candidato a prefeito por essas outras legendas. E, claro, nesse momento que nós estamos de pré-candidaturas, me parece normal que todos os pré-candidatos conversem entre si. Eu tenho conversado em especial com o Renato, com o Márcio Pacheco e com o Fernando Mantovani, né? Tenho boas conversas também com o Coronel Lee, para pensar em como poderíamos nos alinhar. Com o Márcio, o Renato e o Fernando, tenho conversado nesse sentido de eles me convidarem para eventualmente estar na chapa deles e, claro, me mantenho aberto ao diálogo, acho que é o momento de entender o que é melhor para a cidade. Mas hoje eu entendo que a minha candidatura, apesar dos números não dizerem isso intuitivamente, é uma candidatura viável, né? Eu tenho uma porcentagem, é verdade, ainda baixa nas pesquisas, mas tenho em especial um conhecimento muito baixo por parte da população. Olhando para a fatia da população que me conhece, a minha intenção de votos é inclusive bastante alta. Eu convenço, entre aspas, o eleitor com alguma facilidade, porque os eleitores em geral estão cansados dos mesmos políticos que eles já vêm há múltiplas eleições nas urnas. A minha missão é, nesse sentido, me tornar mais conhecido para viabilizar a disputa da prefeitura. E a gente já viu casos dentro do próprio Partido Novo quando isso funcionou. Por exemplo, quando o Zema ganhou o governo de Minas Gerais, ele tinha uma porcentagem de intenção de votos nas pesquisas muito menor do que a que eu tinha hoje, do que eu já tenho hoje, desculpa. E isso falando num estado inteiro, inclusive, se eu não me engano, um estado com mais municípios no Brasil. E ele estava no mesmo cenário de ter um conhecimento muito baixo. Ele disputou uma eleição onde o adversário mais direto dele para chegar à cadeira, que era o Anastasia, tinha coisa de, se não me engano, 400, enfim, mais de 4 centenas ali de comerciais de 30 segundos. E o Zema tinha 12, a campanha inteira. E ele conseguiu ganhar porque tinha uma mensagem muito assertiva, porque conseguiu durante o período eleitoral se tornar conhecido, e no que as pessoas passavam a descobrir ele como opção, os outros candidatos derretiam, enquanto a intenção de votos dele próprio subia muito rapidamente, porque, de novo, as pessoas estão bastante cansadas dos candidatos que elas já vêm há múltiplas eleições na urna. Eu acho que essa é a minha possibilidade de chegar lá, e é por isso que o partido segue mantendo e apostando cada vez mais nessa pré-candidatura, trazendo treinamento para os pré-candidatos a vereador, aprenderem como multiplicar meu nome nas bases deles, me levando para treinamentos, por exemplo, na semana que vem com o próprio Zema, em São Paulo. A nossa visão segue a mesma, de manter a pré-candidatura e estruturar bem ela para que ela se torne uma candidatura de fato a partir de agosto. Henrique, você disputou as eleições de 2022, teve um saldo positivo, fez mais de 27 mil votos, pretende agora disputar 2024 eleições municipais e 2026. Você pretende disputar ou como você pensa nas eleições que ocorrerão daqui a 2 anos? Eu pretendo não disputar porque pretendo ganhar a prefeitura, mas logicamente isso não se materializando, há a possibilidade real de eu disputar de novo uma cadeira de deputado, provavelmente deputado federal, dado que já cheguei tão perto em 2022. A depender do partido, eu teria sido eleito, né? O PSD me convidou, hoje eu seria deputado federal, o Podemos também me convidou lá atrás, hoje eu seria deputado federal. Mantive a palavra com o Novo, fui cabeça de chapa, mas o partido não somou a cadeira. Para a prefeitura agora, nesse período pré-eleitoral, eu em nenhum momento me lancei formalmente pré-candidato, não fiz um grande evento ou algo do tipo.
As pesquisas me colocaram pré-candidato. O meu eleitor que muitas vezes prefere declarar apoio a mim, sabendo da dificuldade de chegar lá, em vez de declarar apoio a um nome mais conhecido. Exatamente por esses nomes serem mais conhecidos e já terem disputado múltiplas eleições, muitas vezes de maneira sequencial. E é exatamente essa crença, essa fidelidade, essa perseverança do meu eleitor, do meu apoiador, que tornam possível que eu de fato chegue a uma vitória nessas eleições. Com esse cenário, o que eu acho mais importante colocar nessa pergunta é que eu enxergo a política como ferramenta de transformação, uma ferramenta que inclusive pode atingir o maior número de pessoas possível se for bem utilizada. E é por isso que eu me coloco em posição de serviço por meio da política. Foi assim na minha pré-candidatura a deputado federal e eventual candidatura, onde eu falava explicitamente que queria ser um funcionário das pessoas. Tem sido assim agora quando parte do eleitorado de Cascavel me colocou pré-candidato prefeiturável, pré-candidato à prefeitura de Cascavel, e não será diferente numa eventual nova candidatura a deputado federal se eu não tiver sucesso esse ano. Claro que eu entendo que será quase natural, batendo na trave mais uma vez esse ano, como já bati em 2022 na candidatura a deputado federal, que me tornando ainda mais conhecido, eu seja colocado nesse patamar de pré-candidato a deputado e eventualmente candidato a deputado federal, com reais chances de chegar lá, de melhor ajudar o partido, que depende de deputados federais para ter sucesso, para bater cláusula de barreira, ter representação no Congresso e, claro, para fazer um bom trabalho em Brasília, já que, infelizmente, muitas das coisas que impactam o nosso dia a dia aqui nas cidades é decidido de maneira centralizada lá no Distrito Federal. Nisso se torna importante que nós tenhamos representatividade regional, local aqui de Cascavel lá no Congresso. Henrique, só retomando um pouquinho no início, ainda sobre a sua mudança de partido. Ela foi por conta do Deltan? Você saiu do Podemos e foi para o Novo? Você saiu do Novo e foi para o Podemos por conta do Deltan? E saiu do Podemos e foi para o Novo novamente por conta do Deltan? Foi um processo que foi construído em grupo e naquele momento a gente não imaginava que o Deltan seria cassado. Nisso ele queria importar algumas boas práticas, boas ideias de governança do próprio Novo, que ele via como referência, para o Podemos, onde ele estava. E havia uma janela aqui no Paraná para que fosse ocupado esse espaço. Tanto que eu, apesar de muito jovem, ter apenas disputado uma eleição, mesmo sem mandato, me tornei vice-presidente estadual do partido. A gente ia remodelar o partido ocupando esse espaço de liderança lá dentro. No que o Deltan foi cassado, esse panorama mudou e ele preferia fazer parte de um grupo onde ele não só concordasse com as ideias, como ele concordava também no Podemos, mas onde ele tivesse ainda mais espaço para trabalhar como tem trabalhado no Novo, na função de embaixador do partido, para promover o partido e permitir que ele crescesse cada vez mais. Eu fui uma das pessoas dentro do grupo político que fomentou esse movimento, porque me sentia mais em casa, mais à vontade no Novo, que foi o primeiro partido que eu me filiei e o único até então. Fui para o Podemos, porque o nosso grupo político entendia que dava para transformar o Podemos nessa ótima ferramenta de transformação, tendo um mandato lá dentro. No que nós perdemos o maior mandato lá dentro, que é o do Deltan, e ele entende que poderia se sentir mais confortável como embaixador numa outra casa, e essa casa era o Novo, eu mesmo fui um dos que fomentei a mudança para que eu também, nesse movimento, voltasse para casa. E sua avaliação de posicionamento a respeito do governo Lula? Eu me posiciono de maneira contrária ao governo, isso é notório, dá para ver, seguindo na reportagem que nós discutimos, que eu estou em um quadrante completamente oposto ao do atual presidente. E, enfim, estou tentando achar, sempre tento fazer uma fala balanceada, mas para mim é bastante difícil encontrar prós nesse governo. Acho que vai muito mal em política fiscal, com déficit histórico, política tributária, basicamente uma sanha arrecadatória, dia após dia aprovando novas taxas, agora essa da taxa da Shen, sempre com uma narrativa de proteger o pobre, proteger o trabalhador, mas sempre penalizando esse mesmo pobre e esse mesmo trabalhador. Porque quando taxa de maneira muito pesada o consumo, está prejudicando quem consome a maior parte da sua renda, que é o pobre, não o rico, que investe inclusive em ativos que protegem da inflação e outras coisas mais. Quando taxa acaba com a isenção de compras internacionais de baixo valor, taxa o pobre, porque o rico continua podendo viajar para o exterior, fazer compras isentas em até $1.000, e o pobre não pode comprar uma brusinha na Shein
que iria até $50, porque o governo agora quer taxar com uma taxação efetiva de mais de 40%. Né? Porque além desses 20% que foram aprovados agora na Câmara, em acordo com o governo, que o governo já disse que não vai vetar, tem também o ICMS, que o próprio governo facilitou, fomentou que os estados cobrassem com o programa Remessa Conforme. Então, acho cada vez mais difícil encontrar pontos positivos para falar desse governo. Ideologicamente, estou num polo exatamente contrário, mas se for para fazer uma fala mais balanceada, talvez o que eu acho positivo desse governo, olhando estritamente para a nossa cidade, não para contas públicas nacionais, mas para o nível municipal, é que é um governo que, historicamente, dá crédito. Nisso, um eventual prefeito de Cascavel, numa próxima gestão, pode pegar crédito em real, com juro acessível, subsidiado pelo governo federal, em vez de se arriscar, por exemplo, pegando empréstimos estrangeiros, que tem que ser pagos em dólar, e no que o dólar flutua, a gente está exposto aí a um risco de moeda muito grande. Se nem o presidente controla o valor do dólar para o real, imagine um prefeito. Então, acho que é um risco muito grande para o município. Acho que seria aí um ponto positivo do que dá para se aproveitar, do que dá para se tirar de positivo desse governo a nível federal. Mas, a princípio e em geral, a minha visão ideológica e de prática política é de total discordância. Não concordo com as políticas que o governo implementa e não concordo com a maneira como ele aprova elas no Congresso, comprando apoio de deputados em troca de emendas que no final saem do nosso bolso e saem muito e pouco voltam. Né? A gente está falando de R$30 que voltam para Cascavel de cada 100 que nós pagamos em imposto. Quero agradecer pelo espaço, é a primeira vez que venho aqui ao Paraná e ao Hoje News. E é a primeira vez que dou uma entrevista gravada para o jornal, né? Dado que a última repercutiu tão bem, espero que essa repercuta melhor ainda.